Um bom e abençoado dia, meus irmãos, a cada um de vocês. Nós vamos agora nos nossos domingos, enquanto estivermos aqui, estudar algumas lições baseadas na vida do profeta Daniel. Por base, vamos tomar esta revista, esse periódico, da editora Cultura Cristã, a revista Expressão. E o tema que usaram para identificar esse periódico desse trimestre é o amor a Deus no mundo. A base está na vida do profeta Daniel e nós vamos estudar um pouco da vida desse profeta do período do exílio babilônico. Eu vou fazer a leitura do final do capítulo 1, quando mostra o resultado de Deus na vida daqueles moços que foram levados, presos, cativos, e que mantiveram uma relação diante de Deus que foi com certeza exemplar. Diz assim, dos versos 17 ao 21. Ora, a esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que o trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Amém. Vamos orar ao nosso Deus e depois vamos para um momento de louvor ao Senhor e voltamos para estudar a nossa lição de hoje. Nosso Deus, nós agradecemos pela Tua revelação, agradecemos pelo que nos dá a conhecer hoje aquilo que o Senhor operou na vida do Teu povo, Senhor, no passado. Em meio a situações de infidelidade, desobediência, sempre vamos encontrar pessoas que se mantiveram fiéis e obedientes ao Senhor. E temos, Senhor, na vida de Daniel e dos seus 3 amigos, uma situação assim. Um povo infiel que estava sob disciplina e que se vê subjugado por uma outra nação. E ali nós temos esses 4 homens vivendo uma relação fiel ao Senhor, apesar da infidelidade dos seus compatriotas. Ó Deus, nos ajude a entender a Tua verdade, entender a Tua palavra e a buscarmos um comportamento, uma vida e um coração mais fiel, Senhor. Um coração, Senhor, que seja dedicado ao Senhor acima de tudo, para que tudo isso reflita na vida diária de cada um de nós. Abençoe-nos, Pai. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos ao momento de louvor ao Senhor e nós já voltamos.
teus filhos sabem que não falharás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste. Tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas brilhando no céu. Tudo criaste na terra e nos ares, para louvar-te, Senhor, que és fiel. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Pleno perdão, tu dás que segurança. Cada momento me guia, Senhor. E no porvir, oh, que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Amém. Voltamos, meus irmãos. Nós vamos caminhar estudando, então, como eu disse anteriormente, um pouco os aspectos da vida do profeta Daniel no seu período de exílio. Meus irmãos, o povo de Deus, quando viveu o período da monarquia, uma monarquia que parece ter sido uma tentativa do povo de Deus de mudança de governo, saindo de um governo onde Deus se assenhorava do cuidado com o seu povo, um governo teocrático, para um governo onde agora teria um rei, e esse rei estaria governando sobre eles, um regime monárquico, entendendo que podiam viver agora com um governo independente, talvez fosse esse o pensamento do próprio Deus. Contaminar-se. O primeiro capítulo do livro de Daniel nos mostra o início da jornada de 4 jovens em uma terra estranha, em uma terra que não era sua, em uma terra completamente
distinta daquela que eles viveram até aquele instante. Vamos ver um pouquinho do contexto do início do livro de Daniel, o mundo nesse tempo. Por volta do sexto século, uma mudança aconteceu dentro do mundo conhecido. O Daniel, ele passa a maior parte da sua vida longe da sua terra. Ele passa longe do governo teocrático de Israel, ele passa longe da sua terra natal. E nós observamos que aqui no quinto século antes de Cristo, a Babilônia, ela sofre um grande fortalecimento e ela se torna o império mais poderoso que a sua época havia conhecido. O rei Joaquim foi um rei que não falou a mesma linguagem do rei babilônico. E nós olhamos e vemos que o desenvolvimento que aconteceu dentro do governo babilônico, dentro das sucessões monárquicas ali, dentro das sucessões de governo, meus irmãos, fizeram com que a Babilônia ela se tornasse, na sua época, o maior centro de cultura, o centro arquitetônico, centro econômico que eles já tinham conhecido, né? Há uma dúvida sobre a existência ou não dos famosos jardins suspensos da Babilônia e uma das chamadas maravilhas do mundo antigo. Mas não há dúvida que o patrimônio arquitetônico construído pela Babilônia foi dos mais expressivos até o seu tempo. E no ano 587, Nabucodonosor invade Judá. Ele invade o território de Judá, ele toma a cidade de Jerusalém, uma estratégia muito bem montada, põe os seus muros abaixo, entra pela cidade, destrói o templo e se torna agora também senhor de todo aquele território. Os babilônios, eles tinham uma estratégia muito interessante. Quando eles tomavam uma região, uma cidade, eles faziam duas coisas, basicamente, além de toda a destruição que acontecia. Eles levavam aquilo que aquele povo tinha de riqueza e eles levavam os jovens mais preparados do povo, que seria a liderança futura que aquele povo teria. Meus irmãos, não foi diferente com o povo judeu. A serviço do inimigo. Era o que acontecia. O rei deu ordens para que os jovens fossem levados para a Babilônia e eles seriam treinados para servir naquela que seria a sua nova terra e seria a sua nova morada. Vejam o verso 3 e 4 do capítulo 1. Disse o rei Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistir no palácio do rei e lhe ensinassem a cultura e a língua dos caldeus.
Jovens sem defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência e versados no conhecimento. Eles procuravam jovens que potencialmente seriam os líderes futuros daquela nação, daquele território. Um novo projeto de vida começaria. Eles iam ser inseridos num projeto de ensino. E o objetivo desse projeto era fazer com que a antiga cultura fosse esquecida à medida que uma nova cultura fosse implantada dentro da sua mente e dentro do seu coração. Era um treinamento, segundo a palavra de Deus, que durava 3 anos. E nesses 3 anos, eles intencionavam mudar a maneira de pensar, mudar o coração daqueles que estavam sob esse treinamento. Então nós observamos que Daniel e seus amigos, eles enfrentariam um enorme desafio. Eles estariam na Babilônia. No entanto, eles teriam que se cuidar para que a Babilônia não entrasse dentro deles. É mais ou menos como as Escrituras nos falam em muitos momentos. Nós estamos no mundo, mas nós não somos desse mundo. Pedro diz o seguinte: Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Somos peregrinos e forasteiros, meus irmãos, considerados assim. Estamos no mundo, mas não somos parte desse mundo que hoje vive em declínio e queda. Não significa que não fazemos parte do meio social, mas significa que os valores, essas paixões carnais, elas já não são realidade para nós. Continuamos sujeitos a elas, mas elas não são naturais para a nossa vida, como o eram anteriormente. Meus irmãos, de forma contextual, esse é o desafio que nós vivemos hoje. O desafio para que, através da nossa vida, Deus ele seja glorificado como é o propósito original da criação de cada um de nós. Nós somos peregrinos em uma terra estranha. E nós observamos, então, que Daniel e os seus amigos, eles foram envolvidos, eles foram colocados no meio da vida pública da Babilônia. Eles foram colocados no meio da sociedade. Eles estavam inseridos, meus irmãos, em toda a vida cultural, eles estavam envolvidos na vida política, né, porque eles passaram a exercer funções dentro do palácio junto do rei, o que hoje eu digo que equivocadamente elas são chamadas de seculares. São situações que têm sido colocadas como absolutamente distintas do que é a vida com Deus. Nós temos que tomar cuidado com a maneira de olharmos para isso, né? Nós fazemos uma separação que as Escrituras não colocam como legítima. Então nós observamos que a fé de Daniel e dos seus amigos não foi uma fé isolada e particular, simplesmente como ficar lendo as Escrituras e fazendo orações, não é? Daniel, ele tinha sua prática diária de oração. Isso tudo é importante, a oração, a leitura das Escrituras, meus irmãos, é fundamental. Mas a fé desses homens não foi uma fé assim, simplesmente, apesar de termos nas Escrituras episódios que nos mostram Daniel sofrendo pela sua vida pessoal de vivência de fé.
Importante, eles interagiam com toda a vida cotidiana do lugar onde eles estavam. Eles estavam interagindo com tudo. A vida desses homens não foi uma vida, meus irmãos, à parte. Eles viveram o dia a dia da Babilônia com a normalidade dela. Eles não viveram uma vida absolutamente isolada de tudo, uma vida monástica ou semi-monástica, em que orar, ler as Escrituras e simplesmente dar uma saída para fazer aquilo que é obrigatório e necessário e voltar para o enclausuramento. Não era assim. Eles viveram a vida cotidiana do lugar onde eles estavam. As rotinas, as situações, as circunstâncias diárias de lá. Uma das estratégias, né, para com os recém-chegados era a mudança dos seus nomes. Eles começavam a mudar o nome. Nome implicava em identidade. E para o judeu isso era um problema. Era uma tentativa, meus irmãos, de fazer com que, momento a momento, aqueles jovens fossem esquecendo a sua cultura, a sua terra natal, as situações que eles viviam anteriormente. Vamos lembrar que ali estavam não apenas os judeus, mas pessoas de outras nacionalidades também. Então era uma tentativa de fazer com que eles tivessem a cabeça deles feita por novos valores, novas situações, por ofertas que estavam sendo feitas a ele. Era fazer com que eles deixassem o seu amor, entre aspas, antigos por um novo amor. Que eles passassem a amar a nova pátria que eles tinham, passar a amar a nova situação, passar a amar o novo contexto. Meus irmãos, não era com certeza um trabalho fácil. Afinal de contas, todos esses jovens, eles foram tirados a contragosto da sua terra. Isso aconteceu por terem a sua terra invadida, por terem suas casas destruídas, por terem os tesouros que a sua nação tinha roubados. Muitos dos seus das pessoas, até mesmo da família, seus conterrâneos, eles foram mortos. Outros estavam ali junto com eles, escravizados. Meus irmãos, eles viviam uma situação de olhar para trás e ver tudo aquilo que aconteceu e ter que agora abraçar uma outra situação, uma outra realidade. Irmãos, eles levavam os novos porque era mais fácil trabalhar com eles e dar a eles uma forma nova dentro da realidade que eles estavam vivendo. Foi assim com Daniel e com seus amigos. Eles eram muito jovens. Provavelmente, eles estavam com idade por volta de 15 anos. Então, eram adolescentes. Eram bem novos dentro do contexto do seu tempo e da sua época. Eles, meus irmãos, os babilônios, eles implantavam 3 medidas que tinham o propósito de fazer com que a aceitação da nova situação fosse facilitada. Primeiro, o nome deles. Mudavam seus nomes. Segundo, a mudança de hábito e do idioma. Terceiro, a mudança nos hábitos alimentares. Esses 3 aspectos identificavam a cultura de alguém. Então, eles estavam forçando uma mudança cultural na vida daqueles jovens. Vejam só, eles ganham um novo nome. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, e a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abdenego.
Eram nomes que tinham relação com as divindades do novo país, das divindades babilônicas. Para os judeus isso era difícil demais, né? Porque o nome para eles estava ligado diretamente a fatos que diziam respeito ao momento do seu nascimento. Isso ligava-se à história da sua vida e dos seus próprios pais. Eles receberam nomes das divindades pagãs, das divindades babilônicas, nomes das divindades que estavam ligadas à vida religiosa do, do território babilônico. Eles recebem, meus irmãos, um tratamento, porque a mudança de idioma ela deveria acontecer, né? Jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos na sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Eles iam aprender esse novo idioma. E qual a melhor forma, senão uma imersão total dentro de uma nova cultura onde se fala esse novo idioma? É o que se faz hoje quando alguém quer aprender um novo idioma e aprender rápido, né? Finais de semana, períodos de total imersão onde todos só falam aquele idioma. São situações para fazer com que se acelere o processo de aculturação de idioma. Eles seriam treinados na ciência dos caldeus. Naquele tempo, ciência e religião não traziam separação nenhuma, né? Quando nós observamos muito o estudo da astronomia. A astronomia, ela se misturava com a astrologia e tudo era uma coisa só, não faziam distinção. Então eles seriam versados, instruídos na língua, na cultura, eles seriam inseridos em toda a ciência que já havia sido desenvolvida dentro daquele período. Aqui nós temos aquilo que é de interessante para nós. A alimentação que eles estariam recebendo, falando particularmente agora de Daniel e dos seus amigos, estava ligada diretamente à religião praticada dentro da Babilônia. Eram comidas que eram oferecidas diretamente aos deuses e que agora eles estavam sendo praticamente forçados a comer. Não a comida em si, mas porque isto representava para eles, o tomar essa refeição, cultuar as divindades para as quais essa comida era oferecida. Então, eles foram desafiados em ter que discernir sobre o que era possível tolerar e o que não era possível tolerar. Significa que comer era participar do culto, da religião local. Veja, não era a comida. Jesus ele faz a seguinte afirmação, que não é o que entra no homem que contamina, mas o que sai do seu coração. Então a questão toda não era o alimento em si, mas era a tentativa de forçá-los a participar de toda a relação de culto que existia ali no contexto babilônico. Então veja, não era simplesmente o ato de alimentar-se. Eles estavam sendo empurrados a uma situação em que eles teriam que adorar as divindades que eram as divindades pagãs, né? E fazer isso através da alimentação, né?
Qual foi a decisão, meus irmãos, de Daniel e dos seus amigos? Foi de não se contaminarem. E Daniel sempre foi ali o porta-voz, né? Foi de não se contaminar com todas aquelas iguarias, né? Verso de número 8 diz assim: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Desafiador e corajoso, né? Muito, muito corajoso da parte de Daniel, né? O que ele pediu. Olhem só que interessante, meus irmãos. Daniel aceitou um novo nome, uma nova cultura. O que ele não aceitou foi negociar a sua fé. Para ele, ter o novo nome, o nome da divindade que o nome representava, né, não foi problema. Ele estar vivendo a situação cultural da Babilônia também não foi um problema. Mas negociar sua fé não estava em questão. Ele decidiu se manter íntegro. Veja a maneira como ele trata da situação. Ele pede para que eles fossem alimentados de uma forma diferente dos demais. Ele pede para mudar a sua dieta. Eles não podiam chegar e dizer, não quero mais o cativeiro, ir embora. Mas o que eles poderiam era manter a sua identidade, manter a sua integridade. E, meus irmãos, foi aquilo que Daniel decidiu fazer. E nós observamos que quando há uma situação de fidelidade, meus irmãos, a providência de Deus, ela sempre estará presente. Não quer dizer que não vai haver lutas, sofrimentos ou desafios, mas significa que o Deus providente nunca vai deixar de manifestar a sua fidelidade aos seus filhos, de manifestar o seu cuidado muito especial. Vejam só, eles pedem para comer legumes e água. Bem, é evidente que 10 dias depois, né, podemos imaginar, não vai ser tão grande a diferença. Mas foi. Durante esse período, enquanto eles comem todas as iguarias do rei, carnes e os vinhos e tudo mais, só nos dê legumes para comer. Só queremos legumes e água, mais nada. E 10 dias depois, vamos ver qual será a diferença. Eles vão estar sem fontes de proteína, sem fontes de muitos carboidratos. E é interessante que aquele que era responsável por eles consentiu que isso acontecesse. Meus irmãos, não era comum que isso viesse a acontecer, porque aquela pessoa que era responsável podia pagar com a própria vida a sua decisão e a sua atitude. As Escrituras já nos mostram que aí havia uma operação do Deus Todo-Poderoso. Qual foi o resultado, meus irmãos? No final de 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber. Ele lhes dava legumes. Irmãos, o que aconteceu ali foi algo sobrenatural. Em 10 dias, olhando, talvez não conseguissem ver tanta diferença, mas viram a diferença. Eles estavam mais robustos, eles estavam com aparência tão melhor que em 10 dias pôde ser notada. Irmãos, ali está o ato providente de Deus. Eles estavam com a sua aparência
claramente diferente dos demais, mostrando que o fato deles estarem se alimentando daquela maneira estava lhes dando algo especial. Era Deus já com a sua providência trabalhando suas vidas. O que temos aqui, a gente tem que tomar cuidado, né? Nós temos muitas pessoas que fogem, pegam um texto da Escritura, fogem do seu contexto e que começam a espiritualizar esses textos. Não vamos imaginar que agora, porque temos fé, vamos passar a nos alimentar apenas de vegetais e água e que no final nós vamos estar mais bonitos, mais fortes e mais saudáveis. Devemos tomar cuidado, porque ali havia todo um contexto e um contexto muito próprio. Então não é aquilo que eu entendo ou determino como sendo fé que vai trazer a diferença, né? E nós temos muitas pessoas olhando para as Escrituras e tomando literalmente o que está lá dentro do contexto da época e transladando essa situação para a nossa época como se o contexto fosse o mesmo. Não vai dar certo, vamos ter problemas. Isso não é fé, segundo o que as Escrituras nos apresentam. Pessoas fazendo teste de Gideão, pessoas desafiando os profetas, entre aspas, de Baal, pessoas fazendo coisas como se estivesse vivendo o contexto daquela época, como se estivesse vivendo agora uma retroação àquele tempo, estando no momento que é o nosso momento presente. O que se destaca aqui é que alguma coisa fora do natural estava acontecendo. Meus irmãos, em 10 dias, algo sobrenatural, algo extraordinário acontece. É o que o texto quer nos mostrar. Um resultado tão rápido não poderia ter acontecido de maneira tão natural. Algo extraordinário, excepcional estava acontecendo aqui. É o que o livro, é o que o texto quer nos dizer. Durante 3 anos de treinamento, eles só se alimentaram com água e os vegetais. E, meus irmãos, Deus abençoou-os de tal forma que eles, terminados esse período, não só eles estavam mais cultos, mas estavam mais bonitos. O grande grau de dificuldade que eles enfrentaram mostra, meus irmãos, a luta que aqueles jovens enfrentaram. Eles foram mergulhados totalmente em um contexto que, meus irmãos, eles teriam tudo e todas as facilidades para se debruçar sobre o pecado. Tudo. Eles estavam ali com todas as ofertas, bastava que fossem aceitas. Michael Horton diz o seguinte, para a gente terminar: é bem possível sermos totalmente corrompidos pelo mundanismo, até mesmo quando estamos no gueto religioso. Meus irmãos, aqueles jovens enfrentaram um enorme desafio. E nós observamos, quando nós falamos em mundanismo, que a prática religiosa, se nós não tomarmos cuidado, elas podem ser tão mundanas quanto são as práticas fora do próprio contexto que a gente vive dentro da comunidade da fé. Nós cometemos alguns equívocos, e alguns grandes equívocos. Nós olhamos para situações e contextos e começamos a
detalhar, começamos a fazer distinções que, quando nós olhamos para dentro das Escrituras, elas não são apresentadas dessa maneira. Afinal de contas, podemos ou não podemos desfrutar daquilo que o próprio Deus criou? É evidente que sim. Nós podemos viver e desfrutar de tudo aquilo que Deus criou. O problema, meus irmãos, está na intenção, o problema está na maneira como o nosso coração se posiciona, o problema maior está na maneira como vamos viver aquilo que Deus maravilhosamente criou como algo muito bom, distorcer, desvirtuar e usar para benefício próprio, para satisfazer o ego, para satisfazer o egoísmo do próprio coração. Irmãos, nós olhamos para a cultura e passamos a qualificar a cultura como má em si mesmo. Olhamos, meus irmãos, para o mundo à nossa volta e dizemos: esse mundo é todo ruim, nós somos peregrinos, então isso aqui não nos serve. Nós não estamos no céu, nós estamos aqui. E é no dia a dia que nós vivemos os nossos desafios, imersos na cultura da nossa época, do nosso tempo, e no meio da criação de Deus, que ainda continua sendo boa. Então, grande parte dos problemas não estão na comida, na bebida, no vestuário, mas na maneira como nos portamos diante deles com o nosso coração. Deus abençoe, que Deus fortaleça-nos e nos renove para a sua honra e para a sua glória. Nós vamos louvar a Deus, depois voltamos para encerrar o nosso estudo dessa manhã. Sempre fiéis, sim, a ti nós seremos. Por tua graça, bendito Senhor. Sempre fiéis, nós por ti lutaremos. Com teu poder, ó Jesus Salvador. Sempre fiéis, irmãos, aqui sejamos. Sempre fiéis a Cristo Jesus, que até a morte por nós prosseguindo, vida nos deu salvação pela cruz. Por ti viver, ó bendito Cordeiro, quem não deseja sem te conhecer, quem se de fato é cristão verdadeiro, não estará por ti pronto a sofrer. Sempre fiéis, irmãos, aqui sejamos. Sempre fiéis a Cristo Jesus, que até a morte por nós prosseguindo, vida nos deu salvação pela cruz. Ó Salvador, pecadores nós somos, como podemos deixar de
Vamos orar. Nosso Deus, permita-nos manter-nos íntegros, Senhor, nesse tempo que nós vivemos. Tempos tão desafiadores, Senhor, como foram os tempos de Daniel e dos seus amigos. A Deus, nos dê discernimento, nos dê sabedoria para não mundanizarmos, ó Deus, aquilo que o Senhor criou como algo muito bom. E que não confundamos, ó Deus, a tua criação com a maneira como a nossa sociedade, o nosso tempo, as tem vivido, Senhor, com interesses que são egoístas, egocêntricos e voltados, Pai, à pecaminosidade do pecado. Deus amado, nos oriente, Senhor, com equilíbrio segundo a tua palavra. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. E meus irmãos, que a bênção do nosso Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, continue sobre a sua vida e sobre todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde. Amém. Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. Há muitas pessoas que confundem sabedoria com conhecimento, mas não é a mesma coisa. Há pessoas cultas que são tolas, e há pessoas até analfabetas que são sábias. Sabedoria é olhar para a vida com os olhos de Deus, é encarar a situação e tomar as decisões adequadas, certas, como se Deus, no nosso lugar, tomasse as mesmas decisões. Sabedoria é o uso correto do conhecimento para os seus melhores propósitos. É Deus quem nos torna sábios. É Deus quem nos dá sabedoria para discernirmos entre o bem e o mal, entre o vil e o precioso, e fazermos as melhores escolhas.